Programa Transformando Vidas, com apóstolo Rovilson e apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Meu amado, todos os nossos programas aqui, ele passa aí na televisão, né? E depois ele sobe para o canal no YouTube. Entre no nosso canalzinho, TV Aviva as Nações, se inscreva, tem um sininho ali, você, né? Dá um toquinho ali para você receber as notificações. Então, tudo que nós tivermos na nossa programação, você vai ser notificado para você estar aí participando, né? Dê um joinha também, participe, tem muita coisa boa, tem um programa aí com jovens, tem um programa com crianças, e nós pretendemos melhorar cada vez mais, ter um conteúdo cada vez mais, assim, profundo, né? Na verdadeira causa do Senhor, porque nós passamos por um momento difícil também na fé, né? Nós vemos, por exemplo, muito veneno, as pessoas hoje parece que não estão preocupadas com a vida eterna, nós estamos preocupados só com os nossos bens, né, que terrestre, e a palavra de Deus não trabalha com isso. O próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que se nós esperarmos em Jesus só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de que todos os homens. Tá? Nós podemos esperar, nós podemos contar com a ajuda do Senhor, com o livramento do Senhor, nós podemos contar que Jesus é o médico dos médicos, advogado dos advogados, mas nós precisamos de Jesus muito, mas muito mais com relação à vida eterna. E aí? No programa anterior nós falamos sobre isso e hoje nós vamos continuar falando sobre vida eterna, tá bom? Diante de tantas tragédias que nós temos visto, claro que se torna ali notório, né? Porque faz aquele clamor na mídia, e nós achamos que somente aquelas pessoas que estão morrendo. Não, a cada 1 segundo morre 4 pessoas na terra. Você multiplica aí por hora quanto que dá isso daí, e também ao dia. Quantas pessoas vão partir para a eternidade? E partir para a eternidade significa o quê? O que a palavra de Deus fala sobre isso, né? Então, nós vamos continuar falando. Você vai acompanhar aí o videozinho do nosso Congresso do Avivamento, no 13º Congresso do Avivamento. Logo em seguida retornaremos. 13º Congresso do Avivamento. São 12 anos de conversões, 12 anos preparando pastores e líderes para o ministério, 12 anos do mais puro avivamento. E nesta 13ª edição não será diferente. Os líderes do ministério, apóstolo Rovilson e apóstola Cristiane, trarão treinamentos específicos para pastores e líderes que almejam alcançar níveis maiores em seu ministério. Com uma palavra profética e desafiadora, o objetivo do congresso será trazer o despertamento para ganhar almas para Cristo. Em nosso congresso também teremos casamento comunitário, renovação de aliança, atos proféticos, oficina de web rádio e programa de TV. Mas não para por aí. Você ainda irá desfrutar de um final de semana em um maravilhoso hotel. Hotel Nacional Poços de Caldas, com excelentes acomodações, infraestrutura moderna e confortável, culinária de primeiríssima qualidade. O Hotel Nacional será palco de mais um momento de pura unção.
Aproveite e conheça também alguns pontos turísticos da cidade de Poços de Caldas. Parque temático Walter World, Relógio Floral, Véu das Noivas, Represa Bortolã, Fonte Luminosa, Teleférico e muito mais. 13º Congresso do Avivamento, nos dias 9, 10 e 11 de agosto. Não perca mais tempo e faça já a sua inscrição. Para mais informações, acesse facebook.com/Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. 13º Congresso do Avivamento, mais uma realização do Ministério Avivamento para as Nações, um lugar de avivamento. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Glórias a Deus. Gostaria que você participasse. Esse ano será no Hotel Nacional, né? Bem aí no centro da cidade. E contamos com você. Faça aí as suas inscrições. Entre aí na página da igreja, na página Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Entre em contato conosco e será um prazer. Até você que pertence a outro ministério, né? Você que é um pastor, quer participar de um congresso de avivamento, né? Com uns missionários que pregam a palavra de Deus a semana inteira e também o ano inteiro, viajando para vários lugares, não somente aqui do Brasil, mas para outros lugares. E como nós podemos manter todas essas pessoas avivadas no projeto de Deus? Estamos aqui em São Paulo, capital. Aqui tem muitas igrejas, muito ministério, tem muito entretenimentos também. E como que nós podemos fazer para manter essas pessoas focadas no reino de Deus e levando o reino de Deus a crescer? Então, tudo isso será comentado no congresso, porque esse é o propósito da igreja. A igreja não é a gente reunir aos domingos com um grupinho, né? Um chega ali de uma forma, naquela preguiça, né? O culto começa, tal hora ele chega ali, depois de meia hora do culto, com aquele sono, né? Aquele sono. Para mim, uma pessoa dessa, infelizmente, por aquilo que a Bíblia relata, é uma pessoa religiosa, né? Torna um religioso, um hábito de religiosidade, que a gente pega no decorrer do tempo, mas nada a ver com o Senhor, né? Não tem vida de Cristo. O Senhor está julgando. Eu não estou julgando, eu estou mostrando o que a Bíblia fala. Só você lê a sua Bíblia que você vai falar, né? O Senhor reprova pessoas frias e mornas. Então tudo isso daí nós temos que ficar muito atentos, tá? Porque não é pelo fato de eu participar de uma igreja, inserido na membresia daquela igreja, que me garante a salvação. Não, a gente não vê isso.
Tanto é que lá em Hebreus 12:14 diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então, nós temos que verdadeiramente lutar pela nossa salvação. E eu estou dizendo isso porque eu luto pela minha todos os dias. Todos os dias. Nós temos que ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Então, manter fiel. E ali, que o Senhor realmente colocou, praticar a palavra de Deus, não ser simplesmente ouvinte da palavra. O próprio Jesus disse que se eu ouvir a palavra de Deus e não praticar, a casa vai cair. Então, ser praticante. Pode ser difícil? Sei, o grau de dificuldade, né? que você entende sobre grau de dificuldade. Às vezes até colocar um garfo de comida na boca é difícil, sei, né? Talvez você está enojado com alguma coisa, então é difícil. Eu não sei o que é difícil. Para nós não, para nós é um prazer, é uma luta que a gente tem, combatendo a nossa carne a todo dia, vivendo aí no espírito, e assim que a Bíblia ensina. Não é que nós nos tornamos seres espirituosos, não, porque a Bíblia ensina dessa maneira. Eu tenho que lutar pela minha salvação, você deve lutar pela tua, para que a gente possa chegar, né, na presença do Senhor e aquilo que a Bíblia ensina, não pelo meu conceito, pelos meus sentimentos, né? Porque o achismo não leva a nada, tá bom? Então, participe, meu amado. Eu tenho certeza que nós vamos ali juntos nos fortalecer no Senhor, participar desse grande banquete. Programa passado nós falamos sobre capítulo 14 de João, onde Jesus, né, preparando os seus discípulos, porque Jesus veio aqui num período muito curto na terra, com um propósito: trazer a salvação e morrer ali de uma forma cruel pelos nossos pecados. Ele apresentou ali como um sacrifício perfeito. Então ele estava preparando os discípulos para esse grande problema, né, que nós temos na vida, da nossa morte, também da morte de um ente querido. E aí o que acontece? Ele fala aqui sobre a vida eterna, e nós não vemos nenhum local na Bíblia dizendo que o céu ele está preparado para receber todas as pessoas. A gente não vê. Todas as pessoas, bastou morrer que já está no céu. Não, nós não vemos isso. Nós não encontramos nenhuma possibilidade na Bíblia sobre isso. Então aqui em João 14, ele diz assim: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Outro problema que a pessoa muitas vezes eu creio que existe um Deus. Crer que existe um Deus, 95% das pessoas que estão no planeta Terra, até o muçulmano, ele crê que existe um Deus. Crer que existe um Deus é bom, né? Significa que você é uma pessoa inteligente, sabendo que por trás de toda essa criação, de todo esse, né, universo bem complexo, existe um Criador, e esse Criador é Deus. Isso aí significa que você é uma pessoa inteligente, né? Não é aquela pessoa que tem um raciocínio muito curto, bem, né? Eu não sei se podemos comparar isso daí a quê, né? Acho que nem um animal, porque nem um animal, os animais sabem que existe um Deus, sabe que existe. Cada um tem a sua função e trabalha de acordo com aquela função. Então, crer que existe um Deus é um ser inteligente, porque atrás de cada criação tem um Criador, né? Tem um Criador. Então, eu sou inteligente. Agora, como eu posso chegar até esse Criador? É outra situação. Por isso que Jesus diz assim: creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, na casa, o céu, se comparando aqui ao céu, não está dizendo que tem morada para todos, diz que há muitas moradas. Todas as pessoas
que morreram e virão para cá. Ele diz que há muitas, não está dizendo que há morada para todos. E ele fala no versículo 3 também algo que ainda nós estamos esperando acontecer, duas possibilidades, todos nós, né, principalmente nós que vivemos dentro de uma igreja, vamos enfrentar, ou a nossa partida daqui, sem a volta de Jesus, ou a volta de Jesus. Então todos nós, cada dia que passa, a cada momento, a cada segundo, a cada milésimo de segundo, nós convivemos com isso, a nossa partida aqui da terra. E também a volta do Senhor Jesus, que virá buscar a sua igreja, a noiva. Ninguém foge disso. Uma pessoa, por exemplo, que ela não crê na palavra, ela não foge da outra. Um dia ela vai partir daqui. Crendo ou não crendo, você vai partir daqui. Agora, nós que cremos, nós temos essa possibilidade também de não enfrentar a morte física, de ser arrebatados. Isso é muito importante para nós, tá? De sermos arrebatados. E ele fala sobre essa possibilidade, né? O que eu vou encontrar do outro lado? Então, né, Tomé, ele faz essa pergunta: e não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Quer dizer, é uma pergunta inteligente. Tomé é tido na Bíblia como uma pessoa, Tomé precisou, né, um discípulo de Jesus tocar ali no buraco da sua mão para ver. Claro, não era, claro, é uma pessoa que ele tinha, né, é um direito que a pessoa tem, mas, claro, é uma coisa muito séria na nossa vida. Isso daí é individual, termos certeza de algo. Nós não podemos andar pela emoção, não é simplesmente por um sentimento. A Bíblia dá essa condição para eu provar isso. Então a Bíblia dá essa condição para mim, para eu provar, para eu não ficar ali só para minha emoção, né? Eu fui à igreja, de repente eu estava com uma dor na perna, eu fui curado, né? Tá bom, isso é bom, é maravilhoso, é um sinal de Deus, mas isso daí não garante nada, meu amado, não garante nada. Então Tomé, ele faz uma pergunta muito inteligente, que Jesus tinha conversado com eles aqui no versículo 4, vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Está perguntando, vocês conhecem esse caminho? Está dizendo, olha, eu vou para o Pai, eu vou voltar para lá, porque Jesus, ele tinha a preocupação dos discípulos dele, levar os discípulos a um compromisso sério, como se nós verdadeiramente somos de Jesus, nós devemos levar. Porque o que adianta, por exemplo, né, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Então, nós sabemos o dia que nós vamos partir para o outro lado? Será que é só diante de uma tragédia que nós ficamos preocupados? Não, milhares de pessoas estão caminhando para o abismo eterno, infelizmente. Então ele diz que ele iria para o Pai, ele diz, creiam em mim e credes também, credes em Deus, credes também em mim, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Não está dizendo que vai ter morada para todo mundo, vai ter muitas moradas. E o que acontece? Ele diz assim, olha, vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Vocês sabem o caminho para onde eu vou? Está perguntando, e era discípulo ali. Era discípulo, vocês conhecem, sabe disso aí ou não? Ou simplesmente está dentro de você com uma emoção? Porque essa emoção amanhã ela pode acabar. Eu tenho que ter certeza. E a Bíblia me coloca para eu ter essa certeza. Eu não posso viver, né? Aí eu cheguei na igreja, hoje eu tenho um grupinho de amigos, que bacana, né? Eu não fumo, eu não bebo. Esse grupinho de amigos que você tem na igreja, pode ter certeza que se você andar por esse lado, né? Daqui um dia você vai se decepcionar. Vai se decepcionar. Então por isso que nós temos que ter, se tem uma coisa que nós temos que lutar cada dia, cada segundo, lutar com relação à nossa salvação. Porque a Bíblia diz que eu tenho que ser fiel até a morte. Fiel no quê? Nos princípios que Deus deixou para eu ser fiel. Não é simplesmente o meu conceito de eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa maravilhosa, sou uma pessoa que trabalho, sou uma pessoa que não dou problema para ninguém, já mentiu. Né? Não dá problema para ninguém, já mentiu.
Então é dentro do nós medimos, né? Nós devemos deixar a Bíblia mostrar quem nós somos. Quem nós somos. Porque para mim crer em Deus é isso, é deixar Deus te mostrar quem você é. E o que Ele quer que você seja. E você crê. Senão se torna simplesmente mais um conceito religioso que não leva a nada. Então Tomé ele faz essa pergunta, né? Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos então saber o caminho? Ele fez uma pergunta de uma pessoa ignorante, não, de uma pessoa inteligente. Ele queria saber, como você tem todo o direito de perguntar. Perguntar. Se você perguntar, pode ter certeza que a Bíblia te responde, como está respondendo muitas coisas hoje para você. Nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? E Jesus fala, né, no versículo 6, eu sou o caminho. E ele define aqui, ele não está dizendo que ele é um caminho. Então o artigo aqui é bem definido, eu sou o caminho, ele não dá nenhuma possibilidade para ter outro tipo de caminho. Então Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele não é simplesmente um personagem dentro de uma igreja, ou dentro de uma religião, ou dentro de uma instituição religiosa. Ele não é um personagem. Tem instituição religiosa que Jesus é o último da fila. Ele não é o caminho, ele não é a verdade ali, ele não é a vida, ele é simplesmente um personagem. Isso é o perigo, porque Satanás, ele é o pai da mentira, ele engana. Se ele engana o dia a dia nosso, imagina com relação à vida eterna, que é o maior engano que ele trouxe para a humanidade. O maior engano que ele trouxe para a humanidade. Então tomemos cuidado com a nossa salvação, meu amado. Salvação não é algo que eu encontrei ali simplesmente pelo fato de eu entrar numa igreja, levantar minha mãozinha, né? E viver naquele grupo religioso, anos e anos frequentando aquela igreja como um hábito. Porque a igreja até então é um ambiente onde as pessoas não fumam, não usam outro tipo de droga, não é um ambiente que hoje, se tratando de qualidade de vida, né, nós nunca tratamos de qualidade de vida como nós estamos tratando hoje. Então o ambiente da igreja, você vai estar ali com pessoas que não fumam, que não bebem, que não vão para droga, que não vão para balada, né? Mas não é só isso né, é algo a mais, é algo a mais. Então que nós precisamos ter, que nós precisamos viver, para que nós lutemos pela nossa salvação a cada segundo da nossa vida, porque nós estamos de passagem aqui. Tá? Cemitério não termina a vida de ninguém, o nosso corpo físico voltará para lá, como ele vai acabando a cada dia, né? Vai acabando a cada dia ele vai se deteriorando cada vez mais. E cemitério não termina a vida de ninguém. Em lugar nenhum da Bíblia, não somente aqui, nós focamos mais nesse texto. Você pode conferir em vários outros lugares da Bíblia. Nós temos lá 1 Coríntios capítulo 15, 2 Coríntios capítulo 5, onde você vai ver com relação à morte, porque todos nós vamos ter que comparecer do outro lado, todos nós, não tem escapatória, não tem, todos nós. E aí, o que nós vamos encontrar do outro lado? Será que eu sou bom? Sou uma pessoa maravilhosa? O que a Bíblia fala ao teu respeito? Será que é isso mesmo? Será que é isso? Não é a nossa mente engana. Engana. Então, dentro do nossos conceitos, né, nossas ideologias que nós vamos buscando, eu quero ver o que a Bíblia fala ao nosso respeito. Será que nós estamos preparados? Então, quando acontece, né, as tragédias, e nós temos visto muito esse ano, a gente fica preocupado. Claro que não é medo, mas claro que é uma preocupação, né, pensar, falar, puxa vida, acontece isso, as pessoas não esperam, acontece.
é um modo, né, de você ter também, né, sei lá, suas reflexões. E outra coisa, sem Jesus Cristo, ninguém verá o Pai. Foi bem claro. Ninguém virá ao Pai senão por mim. Então Ele é o caminho. E outra coisa, ele não é uma coisa exclusiva nossa. Ninguém está querendo dizer isso. Só nós que temos Jesus. Nós estamos apresentando Jesus para você. Nós queremos que você tenha também. Porque nós sabemos que aquela pessoa sem Jesus Cristo, ela irá a pior prisão que existe e nunca mais sairá de lá. Lá você não vai ter nenhum advogado, nem um juiz, nada para te tirar de lá. Nada. Então cuidado com, enquanto você está vivendo, você pode, né, ter aí uma decisão. Para mim a decisão mais importante na vida de uma pessoa é entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Sério? Decisão mais importante. Ele disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Bem definido. Tá, meu amado? Então nós queremos apresentar Jesus Cristo para você. Ele é o único caminho que me leva ao Pai. É o único. Não é meu sentimento, meus conceitos, a minha religiosidade, meus atos religiosos. Não, Ele é o único. Primeiro, aceite Jesus como Salvador da sua vida. Confesse. Diga a Ele, eu quero te aceitar, eu quero entregar a minha vida a Ti, Senhor, para viver para Ti. Tá bom, meu amado? Quero orar por você. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, te louvamos, ó Deus querido e poderoso, pela oportunidade que temos, ó Pai, de falar da Tua palavra, Senhor, de poder mostrar, Senhor Deus querido, não decidir para aquela pessoa, mas poder, Senhor, mostrar para que aquela pessoa tenha, Senhor Deus querido, uma direção a qual ela deva tomar, Senhor. Pai querido e poderoso, dê livramento, Senhor. Dê uma oportunidade para essa pessoa entregar a vida a Ti. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você o Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios, só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações.